Nós estamos nesse momento para fazermos a leitura da palavra de Deus e discorreremos durante alguns minutos sobre este assunto que é tão interessante nas Sagradas Escrituras. O título da nossa leitura é a parábola do bom samaritano. No capítulo 10, o versículo de número 30 de Lucas, assim está escrito: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe por meio desta palavra. Nós queremos, neste momento, dizer para você que nos ouve que esta palavra, ela diz respeito a uma situação que Jesus fez referência de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o centro, a capital de Israel, assim podemos dizer. E Jericó, uma cidade que carregava sobre ela um estigma de maldição, tendo em vista que nos dias de Josué ela tinha sido destruída e havia uma palavra que se alguém reconstruísse Jericó seria maldito, coisa que os homens não levaram em consideração e depois de algum tempo reconstruíram a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus faz referência destas duas cidades e, em especial, o que estava acontecendo entre as duas. É que um homem descendo de Jerusalém, a palavra de Deus diz que os salteadores deram sobre ele, ele caiu na mão dos salteadores, os quais, ou seja, os salteadores, o despojaram, tiraram tudo que ele tinha e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Esta colocação do Senhor Jesus, ela é muito interessante, porque aquele homem descendo de Jerusalém, ele está saindo de um lugar onde profeticamente havia uma bênção, e há uma bênção profetizada sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade onde o Senhor Jesus haverá de estabelecer o seu reino milenar. E Jericó não, Jericó fica nas partes baixas ali da região, e Jericó, sobre ela uma maldição. E aquele homem sai de Jerusalém e vai justamente para Jericó, e no caminho ele se dá de encontro com alguns salteadores, homens que eram roubadores, homens que estavam ali para praticarem o mal. E a Bíblia diz que eles não só despojaram ele, não só tiraram tudo que ele tinha, não só deixaram ele desprovido de recursos e quem sabe até de algo mais, de veste, mas a Bíblia diz que não ficou só nisso, espancaram, ele foi espancado e ele ficou meio morto, ficou entre a vida e a morte. E depois disso, aqueles salteadores se retiraram. Interessante que a Bíblia diz que o ladrão, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. E foi isso que Jesus falou, usando a figura do
inimigo da minha alma e da sua alma. Ele é especialista em roubar as coisas das pessoas. E eu queria dizer aqui nesta noite que as pessoas, elas têm sonhos. As pessoas, elas têm projetos de vida. As pessoas, elas articulam as coisas para a família, para a vida profissional, para discorrer da própria vida. E o adversário da minha alma e da sua alma, ele é especialista em roubar sonhos. Quantos sonhos você tem para com sua família? Sonhos que você tem para com seus filhos? Sonhos que você tem para com sua vida pessoal, sua vida profissional? E muitas vezes você não se dá conta que esses sonhos estão sendo roubados. Os projetos que você cuidadosamente articula, planeja, também começam a ser roubados. E isto não provém de Deus. A Bíblia mostra aqui que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Ele vem, rouba teus sonhos, ele mata teus sonhos, tuas esperanças, e ele destrói tudo aquilo que é uma expectativa de vida. A palavra do Senhor diz aqui que este homem, ele foi despojado, ele foi espancado e ele ficou ali entre a vida e a morte. E depois os salteadores se retiraram. O adversário, ele destrói a vida das pessoas, ele faz com que a vida das pessoas vire um verdadeiro inferno, e depois que ele faz isso, ele deixa de largo, ele vai embora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, depois de estar ali despojado, saqueado, roubado, de estar ali ferido, maltratado, sentindo dores, sofrendo, ele ficou ali esperando socorro de alguém. Quem sabe alguém passaria também naquela estrada e o socorreria. E a Bíblia diz que ali passou um sacerdote. O sacerdote viu a situação dele, e a Bíblia diz que ele viu e passou de largo. Também, na mesma situação, passou ali um samaritano. Aliás, passou ali também um levita. E o levita viu e também passou de largo. É interessante porque a Bíblia fala sobre essas duas situações, ou seja, esses dois homens que por ali passaram. Um era um sacerdote e o outro era um levita. Todos os dois estavam ligados à lei, todos os dois estavam ligados à liturgia e à prática, não é, do culto judaico, mas todos dois, vendo, passaram de largo. Na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora quando aquele moço ou um homem, seja lá quem for, estava espancado, estava roubado, ele estava entre a vida e a morte, ele precisava de um socorro, ele precisava de uma ajuda, e alguém passa, vê aquela situação e passa de largo. Eu gostaria de lhe dizer, meu amigo, e de lhe fazer uma pergunta nesta noite. Primeiro eu queria lhe dizer, você está sofrendo? Nesta trajetória da vida, você tem se deparado com situações aonde você tem sido vítima, aonde você tem sido espancado muitas vezes pelas situações da vida. A vida que você leva é como que fosse uma vida de sofrimento, de dor. É como que alguém tirasse você para esmurrar você. Claro que eu não estou falando no sentido literal, mas no sentido de sofrimento. Quantos sofrimentos muitas vezes chegam até você, você nem procura e eles vêm. Meu amigo, e isso tem te feito sofrer, isso tem te feito padecer a dor, as necessidades da vida, e você espera um socorro, uma ajuda. Mas quem passa está vendo e está passando de largo. Eu gostaria de lhe perguntar, quantas pessoas têm passado de largo na sua vida? Quantas pessoas têm ignorado a sua dor, o seu sofrimento? Quantas pessoas têm visto você ali padecendo suas necessidades e, no entanto, elas estão passando de largo? O sacerdote era para ser um praticante de piedade.
Ele era aquele que estava incumbido de ligar o povo a Deus, mas ele não estava fazendo isso. Ele estava passando de largo. O levita também era um homem consagrado do templo e estava passando também de largo. Até que a Bíblia diz que ali passou um samaritano. Um samaritano era um homem rejeitado pela sociedade dos judeus. O samaritano, quando ele passa, a Bíblia diz que a situação é diferente. O samaritano, quando ele passou ali, ele não passou de largo. Ele viu aquilo e ele achegou-se. Ele achegou-se ao necessitado. Ele achegou-se ao que estava sofrendo. Ele achegou-se àquele que estava passando um momento de grande tribulação na sua vida, de grande dor. E quando ele se achega, a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. Ele é movido de íntima compaixão. Eu gostaria de lhe dizer, meu amigo, se muitos nesta vida têm passado de largo, te ignora, na hora do teu sofrimento, na hora da tua dor, na hora em que você está passando um momento de grande necessidade, e alguém vem e passa de largo, pode ser um amigo teu, um parente teu, alguém que você conhece e que você espera que a mão generosa se estenda para te ajudar, no entanto isto é ignorado, alguém faz com que isto não lhe toque, alguém vê isto e passa de largo sem se sensibilizar pela tua dor. Eu gostaria de te dizer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem pregamos nesta noite, ele não passa de largo de você. Ele está vendo a sua dor, seu sofrimento, e mais do que isso, ele se achega até você, porque ele está movido de íntima compaixão e ele preparou todos os recursos para te abençoar, para te tirar. Jesus não te deixa de largo. Jesus não te deixa à mercê da sorte. Jesus, ele vai ao teu encontro. Jesus, ele estende a mão amiga, a mão de socorro. Jesus é aquele que estende para você agora a sua mão de compaixão, de amor, porque ele vê o teu sofrimento, a tua dor. Ele tem o recurso que você precisa. A Bíblia diz que aquele moço ferido, aquele homem ferido, ele derrama azeite e vinho sobre ele, põe ele em sua cavalgadura e leva para uma estalagem a fim de cuidar dele. Eu gostaria de te dizer agora, encerrando esta palavra, que o Espírito Santo, ele quer cuidar de você. A igreja é o lugar que o Senhor preparou para você ser cuidado, para você ser tratado, ser tratada, ser cuidada. Não importa o que você fez, não importa o que você tem sofrido, não importa o que você está passando, não importa. Jesus te ama. Ele está movido de íntima compaixão por você e ele não passa de largo de você. Pelo contrário, ele se achega a você, te oferece saúde espiritual, vai curar as tuas dores interior, os teus sofrimentos interior. O Senhor vai curar e vai cuidar de você na igreja. A igreja é o lugar que o Senhor preparou para isso. Você que me ouve, você que está sofrendo, você que não aguenta mais ver as pessoas passarem de largo, vai até a igreja e lá o Senhor, por certo, ele vai tratar você, ele vai cuidar das suas feridas, ele vai cuidar dos traumas que estão sobre você, ele vai restituir a saúde, os sonhos de volta, os projetos poderão se realizar, a tua vida poderá ser uma bênção. Eu creio nisso. Jesus, ele é o abençoador, e eu nesta hora eu te digo, cai nas mãos de Jesus, porque ele quer te abençoar.